Shalom, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, das suas famílias, né? Traga bênçãos, traga saúde, prosperidade, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? E estou passando aqui para deixar a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, adiante, assim como Ele ordenou, né? Você me desculpa aí qualquer coisa nesses vídeos que eu faço, que eu apresso um pouco a fala, porque como o vídeo ele é curto, aí eu termino assim, alterando mais a voz, para sair mais rápido, porque o vídeo é curto e, e eu quero expressar, né, o que eu tenho a citar rápido, né? E logo mais estou fazendo live ao vivo, aí será mais suave na voz. Amém? E eu estou passando aqui para deixar a passagem de Naum. Se os irmãos notar em todos os meus vídeos, eu cito passagem do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento é a sombra do Novo, né? Um leva ao outro, porque uma passagem do Velho vai deixando respaldo o Novo Testamento, né? E aqui, Naum, aqui na Bíblia, muitos pregadores, ele não prega o que tem na Bíblia, né? Ele tirou assim alguns versículos e não prega, né? Ele só é prosperidade, revelamento, né? Revelação que Deus está mostrando, que Deus está isso. E que eu quero citar aos irmãos que tudo que vem para nos abençoar, Deus já deixou para a gente. Amém? Então, só a gente prosseguir adiante na presença de Deus, né? Que aí Ele nos abençoa e protege. Amém? E essa passagem de Naum era quando ele teve o chamado bem jovem, né? Ainda menino, ele já tinha visões do que ia acontecer em Nínive, né? Na cidade de Nínive. E ali ele já tinha visões do que ia acontecer naquela cidade. E após ele ia crescendo, os irmãos puxam aí, na passagem de Naum, né? No primeiro por diante, já que é uma passagem curta, de Naum, né? E aí ele uma criança, e ali ele, como ele ia crescendo, ele ia tendo revelações das coisas que ia acontecer em Nínive, né? Na cidade de Nínive, a destruição de Nínive. E ele ia tendo aquela visão do fogo e destruindo Nínive. E ali ele vinha, ele cada vez que ele ia crescendo, mais vinha revelações sobre Nínive, né? E ali ele tinha um temor de levar aquela revelação que Deus dava para ele, para aquela cidade, para ele citar aquela cidade, e ali era um confronto sobre ele com aquela cidade. Amém? Era um confronto dele falar aquela revelação para o povo, e ali o povo ia ter ele como louco, né? Ter como louco, porque ele estava falando uma coisa que aos olhos humanos era impossível, né? Era impossível. Mas nós sabemos que todo aquele que é filho de Deus, que Deus tem cuidado por o povo dele, ele
quando ele vai errado, ele puxa para trás. Amém? Quando o filho ele vai errado, que vai para um precipício, o pai corre atrás e chama ele para trás. E até repreende o filho com palavras e até com palmadas, que nem a Bíblia mesmo cita, que corrigir teu filho com vara curta, né? Que ele não venha a se perder, né? A Bíblia nos ensina até isso, né? Como repreender os seus filhos. E aqui todo o tempo Deus vem com zelo a seu povo. Quando vai saindo de linha, que o pecado vai aumentando entre seu povo, logo ele vai e chama para trás e corrige os seus filhos, né? Que a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus. Então o pai tem zelo para os seus filhos. Amém? Então, Naum, ele vinha com aquela revelação para a destruição de Nínive, né? Ali era uma batalha entre Israel, né? E a Síria. A Síria sempre atacando Israel. Israel era um povo mais humilde e mais fraco, né? Sempre é uma cidade sempre menor do que as outras. E ali sempre tinha aquele confronto. E sobre essa passagem de Naum, ele vinha para corrigir Nínive, que estava muito desordenada. Amém? Então, o que eu quero explicar sobre essa passagem de Nínive? Porque a gente, hoje, nós estamos vivendo o final dos tempos. A vida de Cristo está próxima. Amém? Está muito próximo. Agora, só que cada um da gente, né, que vive nessa terra, acha que tudo está bom, nada vai acontecer. Mas como Nínive e até nas outras cidades que vinha desordenada, Deus sempre vai lá e chama ele para trás, os filhos dele para trás, para a presença dele de novo, corrigindo. Amém? Assim como ele vinha lá com Abraão protegendo, né? Com Abraão protegendo trazendo seu povo, né? Moisés, quando Moisés tirou o povo dele do Egito, ele vinha com Moisés. E de lá para cá, com vários outros, porque o vídeo é curto, eu tenho que adiantar. Amém? Mas só que, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente hoje, para o dia de hoje, a gente temos que se corrigir e ver aonde a gente estamos errando, onde estamos errados, para vir cada vez mais para a presença de Deus. E a gente, como cristão, temos que levar a palavra de Deus adiante para que nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos, eles não venham a perecer por causa da palavra de Deus. E a gente tem que levar adiante. Amém? Então, todos vocês que estão vendo esses vídeos, meus irmãos, leva adiante a palavra de Deus. Não é querendo ser mais do que outras pessoas. É porque a gente temos que ter zelo por aquele que a gente ama. Amém? Porque estamos vivendo no final dos tempos. Temos dois caminhos. O caminho do inimigo e o caminho de Deus. Aquele que morrer no pecado, ele vai ficar no caminho do inimigo. Amém? E aquele que viver, que morrer em Cristo, ele irá para Cristo. Então, o que eu quero citar isso aí com vocês é que eu quero que vocês venham para Cristo, para a gente ir para Nova Jerusalém, assim como Cristo, ele citou quando ele foi. Ele disse, eu vou preparar um lugar para nos levar, para levar
nós, né? Ele citou que ia levar a gente para lá. E a gente vamos para Nova Jerusalém. Amém? E assim seja. Que Deus seja louvado. Temos que estar louco é, por esse dia. Temos que estar feliz por esse dia, por a gente chegar esse momento de se encontrar com Cristo, né? E pode ser hoje, ou pode ser alguns minutos, ou pode ser mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas eu creio que seremos a última gerações desses séculos, né? Que vai zerar. Amém? Por que, irmão Evandro, o senhor pensa dessa forma? Porque a mesma coisa que aconteceu, que a Bíblia citou, tudo vem se cumprindo. No Novo Testamento, né, a gente temos aí todas passagens já citadas que tinha o acontecido. Tem algumas coisas para acontecer ainda, mas muitas delas já aconteceu. E uma delas que é para ira de Deus destruir esse mundo é o pecado. Amém? O pecado está listo demais aí. Está demais. E Deus, ele bobina o pecado. Então vamos se alinhar com a palavra, vamos se alinhar com Cristo, vamos voltar para Cristo, que eu quero encontrar todos vocês na Nova Jerusalém, do lado dos profetas, do lado de Cristo e de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos batalhar para isso. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Venham para a presença de Deus, venham para a presença do nosso Pai, porque tudo que vem acontecendo, hoje o pecado está enorme aí. E eu acredito, por o que eu venho lendo na Bíblia, por o que Deus vem falando comigo, eu acredito que a gente é a última geração. Porque o pecado está demais. Está demais. Pai contra filho, filho contra pai, né? E aí a mãe hoje mata um filho como naturalmente, não está sentindo nada. Cadê o amor da mãe? Que é o amor mais puro, mais lindo que existe, é o amor de Deus e o amor de uma mãe. Deus é porque Deus foi o Criador, ele zela por a sua criação. E a mãe, porque ela deu à luz, ela teve sofrimento, ela tem sofrimento, ou cesáreo ou normal, mas de todo jeito ela sofre. Amém? Até na criação dos filhos, ela sofre. Que tem mãe que tem marido, e outras que não tem, e ali é uma batalha para criar seus filhos, né? E muita diversidade de coisas que vêm atrapalhar a mãe e o pai para criar seus filhos. E assim mesmo, cadê o amor? Como o apóstolo Paulo diz assim, no final dos tempos o amor esfriará, né? E o apóstolo Paulo lá atrás, ele vinha zeloso com a igreja para que não viesse a sair da linha, não ficar fora da Bíblia. Amém? Que lá atrás, todos os homens levantados por Deus é para chamar o povo dele para trás, para Cristo. E zelar por os seus filhos, cuidar. É isso que o apóstolo Paulo vinha zeloso. E aqui na passagem de Naum, era a mesma coisa. Deus estava revoltado com aquela situação de Nínive. Amém? Então, hoje, venham para a presença de Deus, venham para a presença do Pai, que a qualquer momento a ira dele vai descer nessa terra. Amém? Porque antes da vinda de Cristo tem que acontecer alguma coisa para que Deus dê uma sacudida nessa terra, dê uma balançada nessa terra para passar a peneira, para trazer o povo dele para trás.
Seus filhos estão espalhados. E através como no tempo atrás que ele fazia aqueles eventos nas cidades, né? O povo via que Deus estava chamando eles para trás. E aquela cidade que não tinha jeito, ele desvastava do mapa. Acabava. Amém? Como Sodoma e Gomorra. Né? Quando ele vê que não tem jeito, mas ele tira o povo dele para fora, como ele tirou o sobrinho de Abraão, né? Ló, como ele tirou Ló para fora e suas filhas. Mesma coisa ele quer tirar hoje vocês, irmão. Ele está puxando, está tirando vocês para fora. Agora, cuidado para não demorar, porque a hora já está, o relógio já está atravessando para o outro lado. E aí, a qualquer momento, a ira dele pode descer, porque de acordo com o pecado que está havendo nessa terra, você tira aí, não é eu querendo desfazer dos eventos que os outros fazem, mas vigie no que você anda fazendo. Veja as coisas que está fazendo aí no carnaval, que está demais. O pecado está demais. E cultuando a uns deuses pagãos. Amém? Porque aquele tudo ali que está acontecendo no carnaval é levando o povo para outros deuses. E muitos morrem no pecado. E eu quero trazer vocês para Cristo, no nome de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer vocês para fora desse mundo pecaminoso. Amém? Venham para Nova Jerusalém. Assim como Jesus Cristo, ele citou na passagem dele. Amém? Então, reflexão, a visão, cuidado no que anda fazendo, para não perecer no pecado. E perecendo no pecado, Deus deixa de lado, deixa de mão. Ele quer tirar vocês para fora. Venham para Nova Jerusalém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Shalom. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, das suas famílias, que dê prosperidade e venha trazer saúde para cada um de vocês e principalmente a palavra de Deus ser plantada no coração de cada um de vocês. Amém? Shalom. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus Cristo nos conceder. Amém? Shalom.